Podcast Café e Saúde, mais uma edição e muito especial, com um convidado mais do que especial. Estou aqui com o Ales Dantas, ele é farmacêutico e empresário e tem tudo a ver com os nossos temas que nós abordamos aqui no podcast, que é um café com saúde. Vamos falar hoje sobre todas essas formas e essa magia da farmácia magistral, que é a farmácia de manipulação. Mas eu não poderia começar minha entrevista antes de oferecer um café para o meu convidado. E o nosso café, Fórmula Coffee, é um café oferecido pela Farmácia Fórmula, não é mesmo, Ales? Me conta um pouquinho, enquanto eu vou preparando aqui nosso café, eu quero que você me conte como que foi toda essa... pensar em formular um café, né? Eu sempre falo muito sobre o Fórmula Café porque ele tem um sabor diferenciado, um sabor que poucos cafés como esse, que é um suplemento, na verdade, oferece sabor e eficácia. Como que foi a elaboração desse produto? Exatamente. Esse é um do know-how da farmácia Fórmula, né? É a gente conseguir trazer sabor, seja ele para as bebidas funcionais, que é o caso do Fórmula Coffee, e seja para as nossas formulações magistrais, né, que a gente produz para poder flexibilizar, para poder fazer com que o paciente consiga aderir ao tratamento de forma mais eficaz. Então o Fórmula Coffee ele foi desenvolvido, né, como uma linha de nutrição, a linha Nutrition, de bebidas funcionais e outros alimentos funcionais, para poder trazer esse prazer às pessoas na hora de fazer uso, porque ele tem uma composição bastante ampla, né? Então ele tem dentro da sua composição alguns aminoácidos, ele tem dentro da sua composição coenzima Q10, ele tem na sua composição a própria cafeína, né? Porque vem do café a Fórmula Coffee, né? E a gente conseguiu exatamente trazer esse sabor agradável e tornar essa experiência de tomar essa bebida funcional algo agradável, algo gostoso, algo que as pessoas façam de forma prazerosa, né? Então a gente ficou muito feliz, né, com o resultado desse produto, e tanto que, né, as pessoas estão gostando muito, a doutora adorou, né, nossa formulação. Então isso é que é interessante, isso é gratificante para a gente quando a gente lança um produto. Então eu ofereço nosso Fórmula Coffee como nosso patrocinador aqui do nosso podcast Café e Saúde. É um prazer, uma honra ter você aqui, Ales. E vamos começar a bater nosso papo. Primeiro com um bolinho, né? Um brinde. Um tintim, um brinde com o café, Fórmula Coffee. Gente, eu acho assim um sabor muito, muito saboroso. E para a gente saber como foi exatamente um sucesso, que eu fui comprar essa semana e não tinha mais, esgotou, Ales. Como que foi assim? Vocês não esperavam esse sucesso, essa aceitação do público? Isso, exatamente. A gente, quando faz o lançamento de um produto, claro que você tem a perspectiva que ele seja realmente sucesso, que as pessoas gostem, mas ele foi uma explosão, né, de vendas. Tá? Então a rede hoje, quer dizer, a Fórmula tem mais de 90 operações no Brasil inteiro, né? Ele foi distribuído para o Brasil inteiro, só que realmente a venda foi tão grande que a própria indústria, porque é uma indústria que faz essa formulação, é uma fórmula exclusiva nossa, mas é produzido por uma indústria, e aí realmente esgotou em todas as lojas, e a gente está aí já aguardando a reposição. A gente espera que já a partir dos próximos dias já esteja chegando aí para poder repor, né? Mas foi muito, muito legal a gente ter esse resultado, a gente ficou muito feliz com isso, tá? Então isso aí é que deixa a gente mais gratificante em todo esse trabalho. É verdade, gente, um sucesso, o sabor, como eu sempre falo, uma delícia, e eu uso como pré-treino, e às vezes eu também utilizo no meu pós-almoço, porque ele tem um sabor adocicado e com adoçantes de qualidade, então ele tem adoçante stevia. E às vezes a gente pode baixar aí um pouco o cortisol após o almoço, né? Eu tomo ele e ele me dá aquele up novamente para eu conseguir terminar meu dia. Isso. E tira aquela vontadinha de comer o doce. Exatamente. Né? Então ele é muito saboroso e realmente a gente percebe a eficácia de todos os ativos que nós encontramos nele. É um produto que ele não é só como pré-treino, ele também lhe dá essa questão de você inibir
né, a vontade do doce após o almoço, ele lhe dá um alerta, né, deixa você... Após o almoço, geralmente, a gente tem aquela quedazinha, né, aquela sonolência, então se você toma um café, você restabelece a sua energia novamente. Então, ele é um produto que foi pensado para várias situações e deu muito certo. Que maravilha, eu acredito que deve ter sido um produto onde a equipe de farmacêuticos da rede A Fórmula deve ter pensado aí como nós sempre também, médicos, recebemos, a nutricionistas acredito que também, todo o apoio das farmacêuticas, né, onde a gente consegue preparar aí fórmulas exclusivas. Esse é o grande diferencial da farmácia magistral, não é, Alês? Exatamente. E aí eu queria te perguntar como foi, você como farmacêutico, eu também sou farmacêutica de formação, sou farmacêutica, depois eu fiz medicina. Nós sabemos que na faculdade nós temos aí uma ampla gama de especialidades dentro da farmácia, né? Então temos a indústria, temos a farmácia de dispensação e temos a farmácia magistral. Como foi você como farmacêutico dar esse passo como empresário e iniciar aí a farmácia Fórmula em Feira de Santana? Foi engraçado, porque quando a gente está na faculdade, a gente tem uma quantidade de direções que a gente pode seguir no caso do curso de farmácia, né? E a magistral não estava nas minhas opções, na realidade. Então, Deus e a vida nos colocam em algumas direções que muita gente a gente não sabe. Então, eu sou de Salvador, né? Eu não sou de Feira de Santana. Hoje eu sou feirense, porque eu já estou aqui em Feira há 21 anos. Né? E aí eu me casei em Salvador, né? E lá eu já trabalhava desde como era estudante, mais na parte acadêmica, né? Dando aulas e tal. E aí minha esposa de feira, né? Então conheci lá na faculdade, casamos, e aí ficamos ainda morando em Salvador durante alguns anos, e 2 anos ela recebeu uma proposta para vir para feira. A gente ainda ficou 1 ano separado, final de semana se via e tal, mas relacionamento assim não tem como dar certo. Então a gente decidiu vir para a Feira de Santana. E na época, Deus coloca as coisas, né? Então abri uma vaga de farmacêutico na Fórmula de Feira de Santana. Né? Ela fez, não, olha, não é interessante, você já não gosta. Já havia a farmácia? Já existia. A Fórmula em Feira, ela abriu em 1999. Né? Nós temos hoje 26 anos em Feira de Santana. A rede A Fórmula tem 37 anos no total. Então, em Feira de Santana são 26 anos. Né? Então surgiu essa vaga, então eu vim, vamos lá, então eu tenho que voltar, tenho que restabelecer a relação, o casamento, e vamos lá. Então fiz a seleção, passei e entrei na Fórmula em 2004, tá? E aí fiquei como farmacêutico durante 10 anos, e aí teve algumas mudanças societárias, o sócio me convidou para a sociedade, eu entrei na sociedade em 2014, né? E hoje estou aqui há 21 anos. Né, aí à frente da Fórmula. Então eu saí de técnico, mas o técnico hoje ele exige, a gestão hoje ela é muito importante dentro da função técnica, né? A gente precisa ter essa visão de gestão, e aí acabei que aí vamos, e hoje nós estamos aqui, né, que conversando legal. sobre isso. É muito interessante, né? Então você não tinha esse interesse, na verdade, não era de início como empresário, e Deus foi colocando aí nos direcionando, né? Exatamente, que legal, parabéns, é um sucesso a farmácia, eu acho incrível como vocês lidam com o público, como vocês lidam com os profissionais que trabalham com vocês. É uma farmácia que eu sempre estou indicando, porque eu acredito que nós médicos precisamos ter a confiança nos produtos que nós estamos indicando para os pacientes. E aí vem uma pergunta, Alês, como eu posso ter certeza, como eu posso ter a garantia do que aquele produto que o médico está prescrevendo, ou o nutricionista está prescrevendo, ou o dentista está prescrevendo? Hoje nós temos farmácia magistral até mesmo para produtos veterinários, né? Sim. Então quem é da saúde pode prescrever, que eu posso ter certeza que aquele produto é de qualidade. O que vocês fazem para... como as indústrias fazem testes, o que a farmácia magistral faz para garantir essa qualidade para o cliente? Vamos lá. A farmácia magistral, a qualidade eu sempre digo que ela é uma obrigação, tá? Ela não é pré-requisito. Você tem que entregar isso porque você trabalha com saúde. Então, mas só que a gente hoje tem um setor, assim como a indústria e assim como os outros setores de saúde, a farmácia magistral ela tem uma regulação muito grande.
tá? Então, seja por órgãos de regulação sanitária, que é a Anvisa e a própria Vigilância Sanitária, nós temos regulação de outros departamentos, porque a gente utiliza, por exemplo, alguns insumos que tem de controles do Exército, Polícia Federal, Polícia Civil. Então, a gente tem uma regulamentação muito forte. E falando de produto, dentro dessa regulamentação que a gente tem as legislações. Né? Então, essas legislações hoje elas são muito completas e elas exigem que a gente hoje estabeleça um padrão de testes de todos os insumos e até mesmo do produto acabado depois que ele é manipulado, para que a gente consiga comprovar, como você próprio falou aqui agora, que o produto realmente é aquele, que está doseado de acordo com a receita. Tá? Então, se ele tem todos os seus controles de parâmetros analíticos de qualidade ali presentes. Então, por exemplo, quando a gente adquire um insumo, esse insumo, ele, ao chegar na farmácia, ele tem que sofrer uma nova análise. Ele já vem do fabricante, vai para o distribuidor, todos eles são analisados, os padrões analíticos são verificados para saber se o produto é aquele mesmo, ou se o produto teve algum tipo de instabilidade durante o seu transporte. Tá? Então a gente tem parâmetros para poder verificar exatamente isso. Então esse produto, quando chega na farmácia, a gente faz novos testes de qualidade nele para garantir que ele continua dentro dos seus padrões como saiu da sua indústria. Então aí a gente faz, a gente tem alguns controles, por exemplo, a gente tem semestralmente ou trimestralmente a gente envia para um laboratório certificado, a gente faz um produto teste, mas é um produto farmacêutico mesmo, uma fórmula, que são especificados por alguns insumos ativos farmacêuticos. A gente produz como se fosse dispensar, só que a gente encaminha para esse laboratório, onde nesse laboratório a gente vai fazer testes de doseamento, para saber se dentro daquelas cápsulas existe realmente aquela dose que está prescrita no rótulo, identificação do insumo ativo, se aquele mesmo que está ali é o insumo ativo. A gente faz um parâmetro que é o peso médio das cápsulas, para entender se elas estão dentro daquele padrão, ou seja, se uma cápsula não levou uma quantidade maior do que a outra. Então, isso é testado. É gerado um certificado, um laudo técnico que a gente fica com a farmácia, porque a vigilância, quando chega, né, ao órgão de regulamentação, ele solicita para a gente todos esses testes que estão lá descritos em legislação. Então a gente tem todo esse controle, ou seja, não somos nós que controlamos os nossos produtos, nós temos que encaminhar os nossos produtos para um laboratório certificado, isolado, para que ele faça essa certificação dos nossos produtos. Então a gente tem plenas condições de garantir tanto ao profissional prescritor quanto ao seu paciente que o produto que ele está ali fazendo uso e que foi prescrito no seu receituário, ele está exatamente como ele foi solicitado. E aí, o que é que a gente tem de nosso diferencial? A fórmula, ela pensa muito no resultado do paciente. Então, a gente foca no resultado. Então, quando a gente qualifica um insumo ativo, tá? E vai, por exemplo, fazer a apresentação para a doutora ou para outros prescritores, nutricionista, odontólogo, o que seja, a gente leva todos os estudos, né? A nossa equipe de farmacêuticos, ele faz toda essa análise do produto para entender se aquele produto realmente traz aqueles resultados que estão ali descritos nos seus testes, nos seus estudos. E aí a gente apresenta, certifica os estudos e apresenta esses estudos para os prescritores entenderem e a gente ter a certeza de que aquele produto vai ter aquele resultado que a gente deseja. Porque a gente tem a nossa participação, né, quando vai exatamente fazer a propaganda, né, fazer a apresentação de um novo insumo ativo, a gente tem a nossa responsabilidade de levar ao prescritor um insumo de qualidade. Um insumo onde ele realmente, olha, o resultado, os testes que foram feitos, eles vão garantir que isso aqui aconteça. Então, o prescritor pode entender que aquilo é ideal para o seu paciente, que naquele momento o paciente precisa daquele, ele pode lançar a mão daquele produto e a gente tem a certeza de que ele vai dar super certo. Eu acho fantástico, porque além de vocês fazerem todos esses estudos de qualidade, realmente a equipe traz para nós, prescritores, todos esses estudos com gráficos, certificados,
mostrando realmente a qualidade do produto, mas existem produtos que já existem aí no mercado, né? Como, por exemplo, algo que eu prescrevo muito, que no mercado, na farmácia, na indústria, é vendido como o nome de Contrave, que é a bupropiona com naltrexona, Sim. mas a farmácia magistral também manipula, na verdade, com esses dois ativos nas dosagens que eu quero, porque na indústria é aquele valor X, né? Então, bupropiona 90 miligramas e naltrexona 8 miligramas. Na farmácia magistral, eu consigo dosar e às vezes aumentar ou diminuir dependendo da tolerância desse paciente. Mas é uma medicação onde exige uma fiscalização maior, porque é uma medicação controlada. E eu percebo nitidamente, por isso que eu enfatizo muito a farmácia que o meu paciente vai prescrever. Não é que eu estou induzindo o paciente, mas eu oriento porque eu sei da resposta terapêutica quando é feito em alguma farmácia e quando é feito em outra. Por que nós percebemos isso? A Alês já nos falou, esse controle de qualidade que eles têm, né, com os produtos que eles produzem, então eles produzem e mandam para outro lugar, ver se realmente está conforme está ali na prescrição, porque isso é fundamental. Eu percebo na resposta terapêutica com o meu paciente. A gente sabe que quando ele faz realmente com o produto e com a dose que eu prescrevi, a resposta terapêutica é uma, e quando às vezes faz em outro lugar que não tenha todos esses cuidados, ele não tem a resposta terapêutica que eu espero. E eu trago hoje a fórmula aqui para o meu podcast porque é uma empresa que eu confio, que eu trabalho, que eu indico para os meus pacientes, não é merchan e realmente é um produto que eu utilizo. E eu acho fantástico isso. Me fala um pouco como é trabalhar com esses produtos, Alês, que nós encontramos aí na farmácia de dispensação, né, feito pela indústria farmacêutica, que passa aí por testes de biodisponibilidade, bioequivalência, quando vocês fazem aqui na farmácia magistral. Então esses produtos que a doutora citou, eles são produtos que têm um controle muito maior, né? Que tem controle de vigilância sanitária, porque são produtos que têm ação no sistema nervoso central. Então eles têm um controle maior para que você não tenha um abuso de uso pela população. Então por isso que é o controle. Falando sobre a questão da diferença, né, que nós temos desse produto da farmácia, da drogaria que é feito pela indústria e farmácia magistral, está exatamente na individualização e na personalização, que hoje é o nosso principal produto, né, porque cada indivíduo é um indivíduo, né, a doutora sabe disso e trata cada indivíduo como único, e dessa forma a própria suplementação e a própria medicação, ela é necessária ser individualizada para que atenda as necessidades daquele determinada pessoa, daquele determinado paciente. Então, exatamente, nós entramos para poder conseguir, né, fazer, manipular, produzir um medicamento que seja específico para aquele paciente. Um outro ponto é o que? O mesmo insumo que a indústria utiliza para fabricar em larga escala, né, os medicamentos, que são os medicamentos que são chamados de referência, os próprios genéricos, os próprios similares, é o mesmo insumo que a farmácia magistral utiliza. Eles vêm do mesmo fabricante. Na indústria, ela tem alguns outros testes que a farmácia magistral não tem. Por exemplo, bioequivalência. Tá? Então, quando a gente fala de bioequivalência, a gente vai fazer o quê? Vai fazer testes, onde a gente vai garantir que a equivalência de um produto ele é igual a de um outro de referência. No caso dos medicamentos industrializados, a gente tem os medicamentos de referência, que são chamados e conhecidos como medicamentos de marca, né? E nós temos os genéricos, que na realidade é o espelho do medicamento de marca, tá certo? Que houve a lei do genérico para garantir que eles tenham a mesma bioequivalência que o medicamento de referência. Hoje, o medicamento similar também tem esses mesmos testes de bioequivalência do medicamento de marca. O magistral, a gente não tem como fazer, por exemplo, esses testes de bioequivalência. Não é que não tenham, pode ser feitos. Agora, o magistral ele é individualizado.
para que eu tenha um teste de bioequivalência, eu preciso fazer um produto igual ao que tem com os mesmos parâmetros, né? Isso envolve alguns outros parâmetros, por exemplo, de perfil de solução, a forma farmacêutica como ela é feita, os recipientes que são utilizados. Como o magistral ele é individualizado, o produto geralmente não é com a mesma dosagem que existe na indústria, ou até mesmo nem com a mesma composição. Tá? Então, isso geralmente se faz com monodrogas, por exemplo. Né? E hoje a própria monodroga não é o diferencial da farmácia magistral. A farmácia magistral é fazer uma composição prescrita, né, por um profissional, onde ele vai fazer aquela fórmula que seja específica para a necessidade daquele. Então isso envolve vários componentes, isso envolve vários insumos ativos. O que a farmácia magistral hoje garante? A biodisponibilidade daquele produto, que é exatamente o que vai conseguir fazer o resultado, o efeito terapêutico daquele paciente. Então, quando a gente hoje tem uma cápsula gastroresistente, ou seja, para aquele produto que não precisa ser degradado no estômago, ele tem que passar pelaquela função gástrica, né? Conseguir sobreviver ao suco gástrico e ir para o estômago para ser degradado, ou para ser degradado no intestino, a gente tem cápsulas gastroresistentes para isso. Né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, recipientes porque o medicamento ele não é só o insumo ativo. Ele tem outros aditivos dentro de uma cápsula, dentro de outros componentes, que são os recipientes. Que esses que vão garantir o quê? Vão garantir a biodisponibilidade do produto. Por exemplo, quando me pede, eu quero uma cápsula uma cápsula dual, por exemplo, uma cápsula que vai fazer liberação prolongada. O que faz isso é o recipiente que nós colocamos. E nós temos tecnologia para isso. E ofertamos e conseguimos entregar ao paciente exatamente, ao prescritor, exatamente aquilo que ele prescreve. Então a magistral hoje tem tecnologia para poder entregar tudo que esteja dentro, né, desse rol que a gente consegue fazer a produção para entregar ao paciente. Então, há muitos anos atrás, você não tinha muito isso, você não tinha uma cápsula gastroresistente, você trabalhava só com cápsulas de gelatina. Hoje você tem cápsula de gelatina, tem cápsula de tapioca, tem a própria cápsula gastro, a gente tem a cápsula vegetal. Então, sem glúten, né? Sem que tanto glúten, se fala sem hoje, nada, entendeu? Então, hoje até para o vegano você tem a tapioca, porque ela não é de origem animal. Sim. Então, hoje você consegue ter esse arcabouço de conseguir ofertar e o que é mais importante, exatamente a individualização, a personalização. Eu acho a farmácia magistral tem tudo a ver com a linha que eu trabalho, né? Que é individualizar exatamente cada paciente. Para mim é fantástico, eu que trabalho com mulheres aí no climatério, então pré-menopausa e menopausa, onde nós conseguimos ajudar essas mulheres ofertando testosterona, né, tópica, porque na indústria só temos no Brasil a venda doses masculinas. Então, com a ajuda da farmácia magistral, nós conseguimos aí colocar uma dose feminina para não ser uma supradose. Agora a indústria começou a se mexer, acho que nós temos 4 países, esse ano saiu, acho que foi na Ásia, mais um país que vai começar a produzir aí doses femininas. Mas enquanto isso, aqui no Brasil, quem nos salva, quem ajuda as mulheres é a farmácia magistral, onde nós conseguimos aí personalizar. E quando você fala de recipiente, nós também entramos aí com o estudo da farmácia magistral, né? Sim. Onde nós conseguimos aí otimizar com excelentes recipientes e cada vez vocês nos oferecem coisas melhores para nós termos aí melhores respostas nesses produtos como a testosterona tópica, que temos, na verdade a gente fala gel, mas é um creme, né? E é um gel creme, vamos colocar dessa forma, né? Que é uma base que a gente chama base transdérmica, que é uma base que consegue permear o ativo pela pele. Porque a pele é uma barreira, né? Ela serve de proteção para nós e ela é uma barreira também. Então, para que nós conseguimos fazer com que um medicamento ele penetre primeiramente na barreira de epiderme, a gente precisa ter um veículo que é um gel transdérmico, que é específico, tem uma composição específica e parecida com a da epiderme para permitir que o ativo permeie por ela e chegue na via sistêmica. Gente, eu quero explicar um pouco para vocês, talvez quem não é do meio não esteja entendendo o que é esse veículo que eles estão falando, né? O que é SP.
Vamos pensar em um pão, produzir um pão? Quando você vai produzir um pão, cada um tem sua receita, mas o pão fica melhor quando você usa aquela farinha melhor. Exatamente. Não é? Os sabores são variados aí, mas a farinha é a base do pão. O veículo QSP seria mais ou menos a farinha de tudo isso, não é, Alês? Então, quanto melhor a farinha, melhor o seu pão. A mesma coisa com a farmácia magistral. O resultado do pão vai ser muito melhor. Exatamente. Né? E vocês da farmácia magistral estão assim, cada vez conseguindo nos entregar produtos melhores. A individualização dos produtos é o que nós temos aí que agarrar com todas as forças na farmácia magistral e sempre estar valorizando quem nos entrega um produto com qualidade. Mas falando aí em formas magistrais, vocês com tanta inovação, cada dia vocês vão me apresentar coisas novas. Então, é a forma de strip, que eu quero que você fale para mim. É a fórmula de gomas. Vocês também têm até um produto novo aí, que é em forma de caramelo, que eu estou prescrevendo para todos. A creatina, que também é um produto que eu quero que você fale, na forma de caramelo. Que eu acredito que essas novas formas de apresentação dos produtos que vocês vão criando e elaborando, e tudo muito bem certificado com a qualidade, que eu também quero saber a diferença aí, por exemplo, de uma cápsula, de um comprimido, de um sublingual, de uma forma strip. Qual é a diferença e quando eu posso estar utilizando? Pronto, vamos lá. Primeiro, eu preciso fazer pontuar algo que é importantíssimo, que é a movimentação do setor magistral, né? Os profissionais que compõem o setor magistral. Então, a gente está em movimento sempre, buscando a melhoria sempre do processo e de formas farmacêuticas que consigam melhorar a adesão do paciente ao tratamento e que dê, como eu falei no início da nossa conversa, que faça com que ele faça um tratamento de forma mais agradável, né? Mais gostosa, mais tranquila e que não seja tão sofrido. Quando a gente fala de medicamento, as pessoas já acham que já estão tomando medicamento, que é coisa ruim e tal. Não, a gente lança a mão, a gente traz o conhecimento exatamente para tentar melhorar tudo isso daí. Então, a magistral hoje ela traz uma série de formas farmacêuticas que é justamente para trazer esse diferencial e favorecer com que o paciente tenha a possibilidade e, inclusive, da gente de ofertar ao prescritor, porque, como somos indivíduos únicos, cada um tem as suas especificações. Então, tem pessoas que têm dificuldade de deglutir uma cápsula, tem pessoas que não conseguem, por exemplo, tomar um medicamento porque é muito ruim, né? Então a gente vai fazer com que tudo isso seja melhorado. Então, as formas farmacêuticas hoje, a gente tem as cápsulas, que são as mais conhecidas por todos, tá? Nós temos os envelopes, que são os sachês, que nós lançamos mão basicamente quando a gente tem composições com doses um pouco maiores, onde você vai ter uma quantidade de pó muito grande. Então, se a gente for colocar em cápsula, o paciente vai ter que tomar várias cápsulas para poder conseguir completar aquela dose. Então a gente faz o sachê, ele dissolve na água, num líquido, num suco e faz a tomada dele, isso já facilita. A gente tem as gomas, tem os chocolates, que é para dar esse prazer. Claro, tem algumas formulações que existem as incompatibilidades técnicas, que infelizmente não são todas que a gente consegue fazer naquelas fórmulas específicas, porque elas não são compatíveis, então a gente não consegue fazer. Mas hoje uma grande maioria das suplementações, das minerais, das vitaminas e de alguns próprios insumos ativos, a gente já consegue vincular, seja ele em goma, seja ele no pirulito, que isso já agrada a pediatria, né, as crianças, isso, a goma colorida, o próprio pirulito. Então isso faz com que o paciente, a gente consiga fazer a administração, né, daquela necessidade dele e de forma mais lúdica, né? Então, e algumas formas especiais como o strip oral, que você comentou, que na realidade ele é um filme, né? O próprio strip, o nome, ele é um filme, né? Eu trouxe até aqui para poder evidenciar para vocês que eu também, isso aqui utilizo. É fantástico. Eu acho isso aqui uma das formas farmacêuticas mais emblemáticas, mais legais que eu já inovadoras, né? Que eu já lancei a mão. Que
Na realidade é só um filme, você consegue veicular o medicamento, o insulino ativa ali nele, e você bota sobre a língua, em menos de 5 segundos ele É um dissolve. papelzinho muito, né? fininho. Muito fininho. Saborizado, né? Isso, pode ser saborizado ou isso. não. Aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir verificar, isso aqui é um filme, né? E isso coloca sobre a língua. Sobre a língua. E ele dissolve muito rapidamente. Né? E aqui você traz muitos diferenciais em uma forma dessa. Por exemplo, medicamentos que têm efeito de primeira passagem, para as que as pessoas não sabem, é a metabolização no fígado, onde você vai perder grande parte da concentração do ativo. E ele não vai ter esse efeito porque ele vai ser absorvido diretamente a nível de mucosa. Então, não vai passar pela via gastro e não vai ter efeito de primeira passagem. Né? Agora, claro, existem algumas restrições de alguns ativos e principalmente de dosagem, porque a gente só consegue vincular aqui no máximo 50 miligramas de um ativo ou mais, o somatório deles. Né? Então, mas, eu quero fazer 100. Não tem problema, o paciente ele vai fazer uso de 2, porque aí a gente consegue completar a dose. Tá? Então, é uma forma farmacêutica muito legal, a gente consegue até vincular, fazer terapia hormonal no strip. Sim. Né? Você falou de menopausa, as mulheres precisam fazer reposição e tal, então até a própria terapia hormonal a gente consegue fazer no strip. Eu prescrevo para quase todos os meus pacientes B12, né? A gente sabe aí a grande dificuldade. B12, por exemplo, é uma vitamina que quem come carne teria que ter aí uma dose adequada, mas nós sabemos aí de algumas interferências por medicamento, por acidez estomacal, ou até mesmo por polimorfismo, que não consegue ter essa absorção intestinal. Então, quando nós suplementamos injetável ou por sublingual, né, que pode ser na forma de strip, ou cápsulas sublinguais que derretem na boca e são absorvidas pela mucosa, nós conseguimos aí estar suplementando essa B12, que é uma carência que cada vez eu observo mais nos meus pacientes. E essa forma de strip, ela é muito legal, porque ela é muito fácil, ela é gostosa, não tem que estar tomando, só coloca ali o papelzinho na boca, você pode levar na bolsa, né, porque tem muitas pessoas que esquecem aí com a correria do dia a dia, e facilita muito a vida. Outra coisa que eu acho que não é somente para criança, essas formas farmacêuticas que vocês criaram aí, que é o strip, que é a goma, que é o pirulito, que é na forma de chocolate, mas no tratamento para obesidade aí eu consigo colocar para aqueles pacientes que têm aquela necessidade do nheque, sabe? A gente tem vários tipos de fome aí que nós tratamos e existe esse tipo de comedor, é onde eu tô colocando, por exemplo, a creatina agora, né, que vocês lançaram. Então, assim, fantástico, porque ela é adocicada com adoçante de qualidade e é igual uma bala de doce de leite, é fantástico. Então meus pacientes, em vez de comer uma balinha após o almoço ou à noite, a gente está colocando a creatina em caramelo, onde eles gostaram muito do sabor, eu também gostei, e nos ajuda aí no controle de comer esse doce e você tá suplementando. E nós conseguimos fazer isso com outros ativos também, né? Sim. Que vocês nos auxiliam muito, que eu acho fantástico. Mas um detalhe que eu acho bem interessante pontuar aqui é quando nós pensamos em confiar na empresa que você está indicando e prescrevendo para o paciente. Por quê? Quando eu prescrevo, por exemplo, doses altas de zinco, nós sabemos que em doses altas nós precisamos fazer em cápsulas gastro-resistente, porque pode causar uma epigastralgia, que é uma dor no estômago, não é, Alês? Exatamente. E isso foi uma orientação que vocês que me deram, porque nas primeiras vezes lá atrás, quando eu comecei a prescrever doses mais altas, meus pacientes começaram a ter essa queixa, imediatamente eu procurei vocês para entender o que está acontecendo. Aí a farmacêutica, no mesmo momento, me explicou tudo o que acontecia e a gente começou a colocar em cápsulas gastro-resistentes. Eu nunca mais tive problema quando o paciente faz nas farmácias que nós confiamos. Mas quando o paciente faz em farmácias que talvez não façam, esse é o grande medo, eu acho, sabia? Quando o paciente faz em alguma farmácia que não faz realmente o que o prescritor coloca e ele vem com esse efeito colateral,
a primeira pergunta eu faço: onde foi que você manipulou? Não foi aonde eu indico, porque aonde eu indico eu tenho certeza que eles fazem o que eu prescrevo. E isso é uma insegurança que até alguns prescritores têm. Sim. Ainda, né? Eu não sei como é que vocês lidam com isso, como que é esse trabalho de divulgação de vocês com os profissionais que indicam, que prescrevem, porque ainda existem farmácias, infelizmente, que não fazem o que o prescritor coloca para, às vezes, aí brigar com o preço, porque a gente sabe que uma cápsula gastroresistente acaba deixando mais, encarece, né, a fórmula. Como é que vocês fazem esse trabalho de divulgação para ter credibilidade com o produto que vocês oferecem? Primeiro, acho que a nossa própria história ela já traz essa chancela para a gente, né? São 37 anos de mercado que a fórmula tem, mas a gente sempre tem a preocupação, né, e o cuidado de sempre estar informando para os nossos prescritores, né, tudo e de como e de que forma nós fazemos, né? Eu acho que a transparência e a comunicação multiprofissional ela é importantíssima para trazer exatamente essa tranquilidade na relação profissional, né? Trazer a confiança nessa relação profissional. E nós sempre procuramos nos integrar com os pacientes. Integrar, que eu digo de que forma? Falar para eles, né? Explicar para eles. Você citou, realmente, infelizmente, em todo e qualquer setor, a gente vai ter sempre alguns desvios, né? Então a gente tenta colocar para ele, quando ele traz, por exemplo, preços de fórmulas que a gente olha e sabe, olha, não tem como, né? Não existe mágica, não existe calculadora mágica que aquela fórmula, aquela determinada outra empresa vai conseguir fazer com aquele valor que foi ofertado. Então a gente sempre coloca para o paciente, explica para ele, até inclusive detalhadamente, mostrando de alguns insumos e de que forma eles são feitos, que as pessoas, que não tem como aquele produto custar aquele valor, né? Então a gente inclusive orienta, olha, cota em outros lugares, para que você veja que às vezes tem uma discrepância de valor em uma outra farmácia, ou pode ser problema de precificação, a gente não tem como prever, mas a gente sempre tenta orientar e chamar um pouco a atenção do paciente em relação a isso, né? Os prescritores também são muito importantes nesse processo, né? Como você disse, claro, todos nós confiamos, a gente geralmente vai no restaurante que a gente gosta muito da comida do chefe, né? A gente vai a lugares onde a gente gosta, já foi, experimentou, teve uma boa experiência e a gente vai retornar para aquele lugar. Então, quando eu falo que nós temos um objetivo sempre no resultado do paciente, e isso vem com toda a nossa história, com toda a nossa parte ética, com toda a nossa parte de conseguir entregar um produto que chegue ao resultado que o prescritor quer com aquele paciente. Então, isso vai ser bom para nós, que isso deixa a nossa credibilidade em alta. Isso é interessante para o prescritor porque ele vai entregar ao paciente exatamente aquilo que ele se comprometeu a entregar, e a gente está ali na ponta, né, para poder entregar o produto e fazer com que tudo isso aconteça e que todos estejam ali harmônicos e sejam felizes com aquilo que você vai entregar. Então, por isso que eu digo, a qualidade ela tem que ser, ela não é, eu vou entregar, é sua obrigação, é obrigação de todos nós entregar ao paciente, entregar a quem quer que seja a qualidade daquilo que você faz, né? Então a gente sempre procura e traz isso no nosso DNA, que é exatamente o cuidado com todo o processo que a gente tem, né? E o cuidado na comunicação com o prescritor, o cuidado com a comunicação com o paciente, para fazer com que a gente, ele retorne para a gente e diga, pô, olha como eu estou bem, olha, pô, eu gostei, o seu produto me fez muito bem. Isso é muito gratificante para nós. E nós estamos lá para isso, né? Para resolver, né? Para dar solução para as coisas. Então, a nossa função é essa. Exatamente. Acho que você está de parabéns. Primeiro, você é farmacêutico, né? Então, você trabalha com o que você estudou, com o que você sabe, desenvolveu esse lado empresário, mas nunca esqueceu que você
trabalha para a saúde, Exatamente. né? Então, quando nós conseguimos aí unir a nossa formação com a parte de empresário, é uma soma, na verdade. A gente não está pensando somente em lucro, né? A gente está pensando em cuidar de um ser. E a farmácia magistral, ela é isso, ela é individualizar os pacientes, e a grande diferença que eu consegui aqui captar na sua mensagem, Alês, por isso essa integração entre a minha formação nutróloga integrativa com a farmácia magistral, que também integra para nós conseguirmos aí fechar com sucesso, Esse né? ciclo aí, exatamente. Exatamente, perfeito. Sou muito feliz em trabalhar com vocês, me sinto super segura e tenho toda uma rede de apoio quando eu prescrevo, quando eu tenho dúvidas, vocês me acolhem, e essa troca é muito interessante, porque nós nunca sabemos tudo. Exatamente. Né? Então, sempre existe aí essa troca com a equipe de farmacêuticos que eles têm à disposição, com a rede de apoio que vocês oferecem para os prescritores, você também sempre muito aberto, sempre apoiando aí tudo que envolve saúde, né? Então, Exato. apoiando aqui esse podcast onde nós queremos divulgar saúde. Para você que tem dúvidas aí sobre produtos manipulados em farmácia de manipulação, acho que a gente conseguiu aí esclarecer muitas dúvidas, muitas questões. E esse podcast é para isso, é para realmente tirar dúvidas e esclarecer dúvidas sobre saúde num bate-papo muito gostoso e como se nós estivéssemos em casa aqui conversando. Alês, eu quero agradecer. Se você quiser deixar mais alguma consideração aqui, deixar algum recado para quem está em casa nos assistindo, fica à vontade, e muito obrigada por dispor o seu tempo em estar aqui com nós falando sobre saúde. Não, eu que agradeço, né? Em nome da Fórmula também agradeço esse convite. Foi um convite que eu fiquei muito feliz, né, em recebê-lo. É sempre muito legal a gente conseguir compartilhar o conhecimento com as outras pessoas, né? É importante a gente aqui trazer assuntos que acabam sendo do dia a dia das pessoas e que muitas vezes as pessoas não sabem de alguns detalhes e de outros, e que isso é importante para esclarecer para elas e trazer elas um pouco mais para esse ambiente, né? Que é um ambiente de saúde, um ambiente que a gente pode estar ali ofertando algo que é bem diferencial para esses pacientes. Então, doutora, também muito obrigado. Eu acho que essa questão multiprofissional ela é importantíssima para que a gente possa tanto desenvolver, a gente possa fazer nossas entregas, né? A gente possa conseguir fazer com que o paciente, que é o personagem principal de tudo isso que nós estamos conversando aqui, que ele chegue e consiga chegar ao seu nível de vida, de saúde, de longevidade, né, que ele deseja. Então, esse é o nosso papel. Acho que nós estamos aqui exatamente para servir, né, para entregar isso para ele. Então, ele, como esse personagem principal, entenda que nós estamos aqui para servi-lo e entregar para ele o que ele necessita. Então, mais uma vez, muito obrigado, fico muito feliz. E, quem sabe, nós teremos uma nova oportunidade também de falar sobre mais manipulação e de outros assuntos que possam ser importantes e interessantes. E é isso, e até o próximo Café e Saúde.